Fala pessoal, vamos para mais um vídeo AT com RT, análise técnica com Ricardo Tominaga. Hoje, atendendo a pedidos do público, eu vou fazer o vídeo de primeiro papel que está na tela, são 5 ações negociadas nos Estados Unidos, tá? Então são ações americanas, companhias de capital aberto com negociação tanto na Nasdaq quanto na NYSE. Então o primeiro que a gente vai olhar é o McDonald's, papel negociado na NYSE, né, conforme informação aqui no cantinho direito, no TradingView. A disposição da tela é sempre o seguinte, tá? Lado esquerdo da tela, gráfico semanal, gráfico da direita, metade direita da tela, gráfico diário, tá? Cada barra representa, cada candlestick representa um dia de negociação do lado direito, tá? Então, o que a gente percebe, segundo a análise de Elliott Waves, no gráfico semanal, é que a partir deste fundo, formado é o auge da pandemia, na verdade, né? Em março de 2020, estrutura de 5 ondas completa para cima, tá? Esse indicador que vocês veem no fundo são linhas horizontais vermelhas, né? Nesse caso vermelhas, são derivadas desta proporção que são esses 3 pontos vermelhos, tá? Esse indicador é um indicador um script sob convite aqui no TradingView, né? Inclusive, é a única plataforma onde eu tenho desenvolvido esse indicador e eu que desenvolvi, na verdade, esse indicador. Então, são anos de estudo baseados em propriedades de contração e expansão, né? E utilizando razões Fibonacci para isso, tá? O que a gente percebe ao longo do tempo é que esse indicador ele é muito preciso ao identificar zonas onde os mercados formam pivôs. E independente da escala de tempo, independente do ativo, tá? Da classe do ativo. Funciona com ações, com futuros, com commodities, enfim. Então, independente da classe de ativo e do tempo gráfico que a gente esteja analisando, funciona no gráfico de 1 minuto e no de uma semana, por exemplo, a gente identifica pontos de inflexão importantes nos ativos. Tá? Então, o que a gente tem aqui em McDonald's, né? Região de R6, 299 dólares e 58 centavos. A gente tem um topo duplo na região. Ciclo de 5 ondas acabou aqui na região de R6, 299 dólares. E a partir daqui iniciou-se um movimento de correção. Tá? Então, eu considero que a partir do topo, nos 299 dólares, o segundo topo, a tendência passou a ser de baixa. A gente tem algumas confirmações dessa tendência de baixa, da força dessa tendência de baixa, como, por exemplo, indicadores, né? O IFR. Os dois indicadores que eu tenho na tela aqui é o IFR na parte inferior da tela, linha azul, com duas médias em vermelho, e logo acima o Composite Index, que é um oscilador desenvolvido pela Constance Brown, que eu gosto de usar junto com o IFR também, mas na contagem de ondas, quem mais me ajuda, né, a identificar um possível movimento ou esgotamento de um movimento é o IFR, tá? A gente acaba de notar que o IFR acabou de fazer uma nova mínima, isso sugere que o mercado ainda não terminou o movimento de correção para baixo, tá? Dessa tendência de baixa ainda continua com força, inclusive o que é corroborado pela última barra aqui, não a semana corrente, né, a última semana já fechada, com essa barra que rompeu o canal de alta e também com altíssimo volume, né, com um volume bem acima da média. Tá? Então eu considero que McDonald's, né, as ações do McDonald's estejam sim numa tendência de baixa e os próximos alvos, né, para esse movimento de baixa, e aí nem quer dizer que talvez que seja o último destino do ativo, dessa tendência de baixa, né, do ativo na tendência de baixa, é a região dos 226 dólares, 60 centavos, e 232 dólares e 20 centavos. A gente já tem alguns fundos anteriores nessa região, e topos anteriores, inclusive, também, e é também uma região projetada pelo FIB 360, região de R4. Tá? Eu considero, portanto, que essa seja uma região de altíssima probabilidade que o ativo vá visitar. E, eventualmente, se perdida a região dos 226 dólares, ativo pode sim acelerar na venda rumo aos 195 dólares. Tá? Mas, aqui, entre zonas de confluência, né, entre R5 e R4, primeiro de tudo, tende a R4. Tá? Cedo ainda para dizer se eventualmente vai romper R4 ou não. Joia, mas tendência continua sendo de baixa. Na direita, gráfico diário, não desabona em nada a análise do gráfico semanal, né? A gente não vê ainda nenhum sinal de divergência no diário, enfim. Então, tendência
de baixa e com momentum, né? Acelerando na venda, na verdade. Joia? Então, essa é a análise de McDonald's. Próximo ativo a ser analisado, Constellation Energy Corporation. É um ativo que ele tem pouco tempo de negociação, né? Começo da série histórica que começou em janeiro de 22, e o ativo sempre em tendência de alta, tá? Mesma coisa, o racional é sempre o mesmo, tá? Com o FIB 360. Pivôs identificados, derivados destes pivôs aqui atrás. Então, a gente tem pontos de inflexão onde o ativo respeitou, certo? Agora, inclusive ativo na máxima histórica, né? 113 dólares e 65 centavos nessa semana, rompendo região de R4, tende a R5. Upside potencial muito bom para o ativo, região dos 163 dólares e 73 centavos. Vamos usar uma ferramenta aqui para calcular isso. Então, de zona de confluência até a próxima zona de confluência, a gente tem um potencial upside aí no ativo de aproximadamente 45%, tá? Gráfico diário, mesma dinâmica também. Não noto nenhum sinal de divergência aqui nos indicadores. E olhando a estrutura de Elliott Waves dessa onda de alta aqui, que basicamente é esse ponto de inflexão formado em 20 de março de 23, né? Esse mesmo ponto aqui, 20 de março de 23, a tendência continua saudável e com aparente extensão da onda de impulso, tá? Então, Constellation Energy Corporation, a gente tem uma tendência de alta, inclusive ativo rompendo máxima histórica para buscar próximo nível de resistência lá em R5. Joia? Então, tendência saudável de alta aí para o ativo, rompendo pivô de alta, inclusive. Progressive Corporation, outro ativo que vem numa tendência de alta de anos, inclusive, né? Eu vou até tirar o zoom para a gente observar, ó. Então, uma tendência inegável de alta nesse ativo, né? Em alguns momentos, a gente vê movimentos de correção, né? E aí, como a gente está olhando um gráfico de semanal, os movimentos de correção, né? As estruturas de correção, muitas das vezes, elas demoram um tempo para se desenvolver. Como, por exemplo, essa que começou em julho de 19 e foi, eventualmente, voltou para o preço só em julho de 2020, né? Ou seja, o ativo passou um ano corrigindo. Lembrando que os mercados eles têm propriedades fractais, né? Então, independe da escala de tempo que a gente olha um gráfico, se a gente olhar um gráfico de um minuto ou de uma semana, como esse, por exemplo, fica impossível, basicamente, de identificar qual é a periodicidade do gráfico, porque as pecinhas de Elliott Waves, né? As estruturas de Elliott Waves que os ativos usam para formar a estrutura de preço, elas têm propriedades fractais, tá? Então, essa mesma pecinha, que é um flat, né, que a gente observa aqui, que eu destaquei no 2019, 2020, esse flat também é uma das pecinhas, é uma das estruturas de correção que os ativos, né, todos os ativos, na verdade, utilizam para formar movimentos de correção. Tá? Juntamente com flats, a gente tem também triângulos e zigzags, variações e combinações entre essas pecinhas de correção, tá? Mas fato é que as pecinhas são sempre as mesmas em qualquer escala de tempo. Joia? FIB 360, cravou. Topo histórico do ativo na região de R5, 151 dólares. Fundos mais recentes, ou seja, a gente pode confiar que o ativo está usando essas mesmas proporções para formar preço, tá? Tem um ponto de atenção aqui, a tendência inegável de alta, mas a questão nessa estrutura de preço, e quando eu digo essa estrutura de preço, eu me refiro a essa aqui, tá? Ó, a questão agora a partir deste topo, o mercado começou um movimento de correção. A pergunta é, a correção acabou aqui nos 111 dólares, região de R3, ou vai se estender e formar um flat, como formou lá em 2019, né? Eventualmente, se formar um flat, a tendência é que forme um flat dessa forma aqui, ó. Tá? Movimento em APC. Eu tendo a atribuir uma maior probabilidade a esse cenário caso o ativo forme um topo duplo na região de R5. E assim, a gente tem um ponto de atenção interessante nesse gráfico, que é a diminuição do volume nessa onda de alta a partir do fundo em A. Essa onda de alta aqui, ela está com diminuição no volume, tá?
volume, ele mostra o quanto a tendência é saudável ou não. Então, quando o mercado retoma uma tendência, nesse caso de alta, a gente quer ver aumento no volume de negociação. Eu quero ver um aumento no volume de negociação. Tá? Importante vai ser observar o comportamento do preço. Se é que um ativo vai visitar a região de R5, né? Mas vai ser importante observar. Caso visite a região de R5, né? 151 dólares e 50, 105 é uma região, né, de resistência. Então, região dos 150 dólares, 151. Se eventualmente o ativo formar, e aí depende de outra análise, de price action, mas se o ativo der indícios de esgotamento deste movimento de alta na resistência, pode sim representar uma boa oportunidade para atuar na venda nesse ativo até a região de suporte lá em R3. Tá? Do contrário, o cenário de alta, a correção já acabou neste ponto, e a partir deste ponto a gente observará o resumo da tendência de alta. Tá? Só que só dá para confirmar isso com um ativo acima da região de R5. Tá? E, eventualmente, se romper R5, tende a R6, 173 dólares, certo? Cenário exatamente neste momento, né, no 142 dólares e 82 centavos, a gente tem dá para interpretar essa estrutura dessas duas formas, tá? Como um potencial topo duplo num flat para o ativo voltar para a região de suporte, ou, se romper, buscar a próxima região de resistência em R6, tá? Nesse exato momento, a recomendação é neutra, a gente tem que aguardar próxima visita na região de R5 para ver se eventualmente tende a romper ou se respeita, forma topo duplo e volta para o suporte. Joia? Então, nesse momento, eu considero esse ativo, né, nessa escala de tempo sem tendência. Né? Lembrando que tendência tendência é um conceito relativo, depende da escala de tempo que a gente está olhando. Tá? Então, nessa escala de tempo, nesse gráfico semanal, eu considero o ativo sem tendência, retoma a tendência de alta só acima de R5. Próximo ativo que a gente vai analisar, UEC, Uranium Energy Corporation, né? E aí vamos analisar, o que é importante para a gente é essa estrutura mais recente de preços, tá? Então, a partir deste fundo, estrutura de impulso para cima, ó, é essa aqui que a gente vê no gráfico diário. Nesse caso, a gente vai ter que olhar o gráfico diário para entender a subestrutura dessa onda de alta aqui, ó. Inclusive, vamos trocar de cor, porque ali a gente já tem, no direito a gente já tem uma... Ó, essa estrutura no gráfico semanal é essa estrutura no gráfico diário, tá? É exatamente a mesma. Eu habilitei esse retângulo verde no gráfico diário. O que a gente observa aqui no gráfico diário é que a partir deste fundo, formado em maio de 23, a estrutura é de impulso, ou seja, é a estrutura que forma tendência, tá? Então, o ativo tem tendência de alta, tanto no gráfico semanal quanto no gráfico diário, tá? Uma coisa importante salientar, de novo, o RSI, né, que é o IFR, em português, ele ajuda na identificação da estrutura de Elliott Waves, tá? Então, aqui neste ponto, onde existe uma linha vertical cinza, é a onda 3 de 3, tá? A gente vê aqui, é a mesma linha que está no diário e no semanal, tá? Aqui é a onda 3 de 3. Assumindo que esta é a onda 3 de 3, essa estrutura no quadrado cinza é a onda 4 de 3. E é uma estrutura, assim como mencionei no ativo anterior, é um flat. Na verdade, essa é uma variação do flat chamado de flat expandido. É um expanded flat. Flat expandido na onda 4. Tá? Então, assumindo que essa contagem de ondas, essa interpretação de Elliott Waves esteja correta, falta ainda, para completar a estrutura, o ciclo de alta do ativo, onda 5 de 3 para cima, e eventualmente completar a onda 3. Aqui a gente tem duas representações de Elliott Waves aqui na tela, no diário. Tá? A primeira é de maior escala de tempo, vamos trocar de cor só para facilitar. Então, a verde é de maior escala de tempo e a azul é a subestrutura da onda 3. Tá? A onda 3 é essa aqui. Ó. Os mercados têm propriedades fractais. Né? Então, a onda 3 também é formada por uma estrutura de 5 ondas idêntica à de maior escala de tempo, só que de um menor fractal. Tá? Então, flat expandido na onda 4 de 3
expectativa de formação de uma quinta onda, né? Onda 5 de 3 para cima, para eventualmente o mercado formar a onda 4, que é contra a tendência, e depois a 5 a favor da tendência de novo e finalizar o ciclo de alta. Tá? Targets importantes para o ativo, né? A gente já tem, a gente vê, é possível, é uma inspeção visual, tá? Então a gente vê que essas proporções são as que o ativo está usando para formar preço. Então a gente tem diversos pontos de inflexão derivados dessas proporções aqui atrás, tá? Próximo target, minha avaliação, para formar a onda 5 de 3 na região de R7 no 6,37, tá? Quando uma região de suporte ou resistência, né, nesse caso resistência, ela é excedida, ou seja, se o mercado romper essa região do 5,58, ele tende a encontrar resistência na próxima e a utilizar, por uma propriedade de inversão de polaridade, a região do 5,58 como suporte. Tá? Então, se rompido a região do 5,58, vamos marcar aqui, 5,58. Quando rompida, está aqui, 5,58. Quando rompida, próximo target, região do 6,37. Eu estou colocando a mesma representação aqui nos dois gráficos, né? Então, região do 6,37, tá? Então, quando romper, R6 tende a R7, R6 vira suporte, eventualmente rompida R7, mesma dinâmica, vira suporte, busca R8 e assim até a R9, tá? Não quer dizer que a R9 é o destino final do ativo. Pode eventualmente interromper, tá? E extrapolar esse grid de projeções. Neste caso, o que a gente tem que fazer é usar uma projeção de amplitude maior, uma proporção de amplitude maior desses pivôs aqui embaixo, tá? Então, se eu utilizar uma estrutura de preços com amplitude maior, a gente vai ter os próximos targets lá para cima automaticamente. Joia? Então, tendência de alta para esse ativo também. Estou ajustando a escala aqui para a gente conseguir enxergar. Esse é a Disney, né? Disney, ativo negociado na Anais. Então vamos lá. Fundo da pandemia, região dos 79 dólares, né? Ó, esse fundo aqui. Formado em março de 2020. Fundo da pandemia, joia. Lá para cima, a partir desse ponto, ativo começou uma tendência de baixa, na minha opinião, né? Uma correção de maior escala de tempo, e formou até então um fundo duplo na região dos 79 dólares, que é o fundo da pandemia, tá? Inclusive, na semana passada, nós tivemos um reteste a essa região de preço, e também a gente tem uma projeção do FIB 360. Mesma dinâmica, tanto para cima quanto para baixo, sempre a mesma, tá? Pontos de inflexão importantes nessa estrutura de preço. Tá? Derivadas da estrutura de preço ali de cima, é um grid de proporções. Tá? A gente tem alguns indícios de esgotamento dessa tendência de baixa. IFR, né, que é o RSI, trabalhando na banda contínua. Essa banda contínua, ela caracteriza tendência de alta, né? Se vocês olharem detalhadamente, com mais detalhe. No fundo do gráfico, aqui, do IFR, a gente tem uma banda pontilhada também. Quando o mercado está numa tendência de baixa, ele utiliza a banda pontilhada. Numa tendência de alta, ele utiliza a banda contínua, tá? Então, a partir do último movimento de queda aqui, da última pernada de queda, o IFR já está trabalhando na banda comprada, tá? Isso caracteriza uma divergência entre indicador e preço, e a gente vê aqui já aumento de volume, né? Junto com essa divergência, tá? Composite Index já trabalhando acima das médias. Então, isso aqui são indícios de um possível esgotamento na tendência de baixa, tá? Ganha momentum no gráfico semanal, eventualmente se passar a trabalhar acima da região dos 86 dólares e 19 centavos, tá? A gente pode ter como target primeiro, né? Não vamos nem falar de uma tendência de tão longo prazo, mas o primeiro target, eventualmente, excedido essa região dos 86 dólares, é a região dos 110 dólares, tá? Notem que também, aqui no meu gráfico, no preço, né? Na parte de preço do gráfico, eu fiz uma figura convergente, tá? Com linhas verdes. Estas linhas convergentes verdes aqui no gráfico semanal
é uma estrutura chamada de Engine Diagonal. Tá? É um diagonal de terminação, que é uma das estruturas que a teoria de Elliott Waves usa para identificar o esgotamento de uma tendência. Tá? Essa estrutura acontece em lugares específicos do gráfico, né? Como, por exemplo, em ondas 5 ou onda C, mas nesse caso eu vou considerar que seja na onda 5 de C especificamente, que a correção do movimento que começou aqui em cima é um movimento em ABC, e essa estrutura pode ser classificada como o final da correção. Tá? A gente tem alguns outros indícios, né, de esgotamento dessa tendência, como eu mencionei anteriormente, como a divergência nos indicadores, composite trabalhando acima das médias. A gente tem também objetivo alcançado na região de S5, objetivo derivado de razões Fibonacci, né, identificadas com o FIB 360. Na região de R5, então esses são alguns indícios do esgotamento dessa tendência. Fica mais provável que, de fato, essa tendência, pensar em um cenário de reversão de tendência com o ativo trabalhando acima dos $86,19. Tá? Agora, do contrário, caso eventualmente essa tendência de baixa se estenda e o ativo passe a trabalhar abaixo dos $79, próximo alvo do ativo, região dos $55,50. Tá? Esse é um cenário pessimista. A gente tem alguns indícios de que fazem com que esse não seja o cenário mais provável nesse momento, mas também, obviamente, é uma possibilidade, dada a estrutura de preço que tem aqui, que a gente vê na tela até então. Tá? Portanto, é de se esperar que o ativo reaja a essa região, rejeite a região de suporte e, eventualmente, busque uma região de resistência um pouco mais acima. Né? E a primeira que a gente tem derivada das mesmas proporções traçadas lá em cima é a região dos $110. Joia? Essa tendência, portanto, a tendência do ativo é de baixa ainda, mas a gente tem alguns sinais de esgotamento com possível reversão. Tá? Essa é a perspectiva técnica do ativo até então. Valeu? Espero que tenham gostado do conteúdo que eu preparei neste vídeo para vocês. Sigam as nossas redes sociais, estão aqui na descrição desse vídeo. Obrigado, valeu!